Ok, pessoal, então vamos entrar agora na aula 2, que a gente vai falar sobre as espécies disponíveis no Brasil e algumas características gerais de cada espécie dessa, tá? E quando eu falo espécies disponíveis no Brasil, eu estou falando das espécies que tem aqui, tá? Tem muitas espécies, tem abundância no caso, né? Que já existe aqui. É lógico que existem muitas espécies, principalmente na Ásia, ali em Bali, na Tailândia, muitas espécies que ainda não foram introduzidas, e se foram, tem poucas espécies aqui dela, né? Então não dá pra gente contar com elas, né? Então se você quer tratar bambu, se você quer tratar bambu para construção, se você quer vender bambu, quais as espécies que tem no Brasil, que estão disponíveis aí, né? A gente tem que ir para essas aí. É lógico, como eu falei, existem algumas espécies que seriam muito interessantes a gente introduzir aqui no Brasil. Por exemplo, os gigantocloas, que tem na Ásia. A gente tem o Tixostax também, que tem na Ásia, muito no Vietnã. São bambus fantásticos. A gente tem o Dendrocalamus membranáceos, temos o Dendrocalamus barbatus, temos o Bambusa oldhami, que tem gente plantando aqui, principalmente ali no sul, em Santa Catarina. Então tem várias espécies que estão começando e outras que ainda nem foram trazidas, né, que são interessantíssimas, mas não temos aqui. Então nós vamos tratar das espécies que tem no Brasil, tá? Inclusive das espécies que estão lá na Amazônia, que existe um potencial lá muito grande, mas com uma certa dificuldade de extração, mas existe. Então vamos lá. Primeiro entender um pouquinho, tá, tá bem assim conhecido, muita gente já conhece, mas é sempre bom a gente passar. A questão dos sistemas radiculares, né? Ou seja, como que como funciona as raízes, determina totalmente o manejo do bambu e como ele se comporta ali externamente, como você vai ver ele externamente, tá? Então eu tenho aqui os bambus monopodiais, ok? Os bambus monopodiais, eles são os bambus alastrantes, tá? Os bambus chinês, o Mossou, o Philostax aurea, o bambu cana da Índia, são todos bambus alastrantes, bambus que se alastram, formam aquelas matas gigantes. Às vezes você planta uma muda, daqui a 20, 30 anos virou uma mata grande. Às vezes, né, é isso, ele vai se alastrando, como a gente vê aqui, né, ele vai com rizoma, tá? O rizoma, gente, é o caule subterrâneo, é a parte subterrânea do colmo, né? O colmo tá ali, de repente ele vai para a parte subterrânea e dele saem as micro-raízes, tá? São as raízes. Então o rizoma é essa batata aqui que tem aqui embaixo, né? E as raízes, elas que vão ramificar ali, né? Que vão buscar os nutrientes, que vão estabilizar ali o bambu naquele local, ok? Então, os bambus monopodiais, também conhecido como bambus alastrantes. A gente tem o simpodial, tá? Bambu simpodial são os bambus intocerantes, são bambus que você planta ali, ele fica, lógico, se você não manejar, ele começa a nascer tantos brotos que ele vai crescendo e vai crescendo de diâmetro. O bambu gigante mesmo, vocês vão ver alguns vídeos aqui, vocês vão perceber que o bambu gigante, se você não manejar ele, o tudoides, se você não manejar ele, ele vai virando aquela trama, aquela coisa assim que você tá lascado o dia que você for querer manejar eles, né? Então, importantíssimo o manejo do bambu, desde que ele é plantado. Ou se você pega uma torceira que está completamente cheia de bambu, você vai ter que realizar o manejo, tá? Vamos ver logo logo. Então, e o anfipodial, que é o guádua, tá? São bambus semi-alastrantes, conhecido como semi-alastrantes. Então, o guádua angustifolia, que é o bambu colombiano, ele parece um bambu alastrante, mas ele não é. Ele é um bambu entorcerante de pescoço longo, que chama, né? Ok? Então, falando aqui um pouco sobre os bambus alastrantes que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, só para a gente ter essa noção, às vezes eu tenho um bambu aqui, às vezes ele vai entrando, e nasce um broto aqui, nasce um broto, ele vai procurar o melhor local para brotar, né? Esses bambus tem uns brotos comestíveis excelentes, todos os brotos são comestíveis, mas os brotos dos filostax, dos bambus alastrantes, são muito palatáveis, muito bons, né? Principalmente o moçô, o madak,
cana da Índia, tá? Então, bambus que se alastram, ok? Então, aqui a gente tem o bambu moçô. O bambu moçô, eu tive na China e passei uma temporada lá e tive a oportunidade de ver a fundo as matas. Lá na China tem mata de moçô que não acaba mais, é uma coisa assim que você não consegue nem acreditar na hora que você vê, né? E o que você vê é um pentelésimo, como diz, do que tem lá, né? Tá? Então é uma espécie alastrante, uma espécie que ela vai de 7 a 15 centímetros de diâmetro, de 10 a 20 de altura. A guia aqui no Brasil foi muito trazida pelos japoneses, então ocorre muito em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, principalmente, Rio Grande do Sul um pouco. Ele é um bambu que ele precisa de uma altitude abaixo de 800 metros do nível do mar. Então, por exemplo, aqui em Brasília, que a gente está a 1000 metros, ele não prospera, muito difícil prosperar. Mas é um bambu fantástico, maravilhoso, lindo, ele é reto, ele é fácil de rachar, é o melhor bambu que tem para industrialização. Eu não diria que é o melhor bambu, porque assim, a gente tem a Índia, que é uma potência no bambu também, que trabalha a industrialização, mas igual a China, não existe, né? A China tem uma industrialização do bambu assim muito, muito gigantesca, então não dá pra gente comparar, tá? Mas quem é da região de São Paulo, muitas matas ali para todo canto, então assim, é muito, muito fácil encontrar esse bambu. Então, possivelmente, se você for comercializar um bambu, se você for tratar um bambu, é bem provável que ele seja um bambu moçô, tá? Ok? Assiste esse vídeo aqui, fala um pouco mais na prática ali, mostrando o bambu, do bambu moçô, ou Philostax edulis, ou Philostax pubescens, ok? Vamos aí na família dos Philostax, para o bambu madak. Bambu madak aqui em Brasília tem bastante, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem. Aqui em Brasília ele se adaptou muito bem, gostou do nosso clima, nossa altitude, né? Então ele ocorre muito, ele é menor um pouco, tá? Pelo menos aqui em Brasília, talvez lá em São Paulo, Rio de Janeiro, ele consiga chegar mais um diâmetro maior, mas aqui ele vai chegar a 12 no máximo. Né? Na nomenclatura fala que ele tem de 10 a 20 metros de altura, aqui ele vai chegar a 15 mais ou menos, tá? Muito reto, muito fácil de rachar, ideal para ripa, excelente para estrutura, tá? É uma estética maravilhosa, fácil de tratamento, é muito bom. O único problema, tanto do moçô quanto do madak, né, dos bambus Philostax, que é menos fibroso, é que ele racha muito quando você tem variações de umidade e temperatura muito altas. Então aqui em Brasília, por exemplo, que a gente tem uma variação de umidade e temperatura, uma amplitude térmica e de umidade muito grande na época da seca, ele vai rachar. Então é muito... Eu particularmente não gosto de utilizar em obras permanentes. Para obras temporárias, né, fiz domos geodésicos muitos anos e sempre utilizei exatamente esse aí, o bambu madak. Tá? Então ele é muito bom para fazer móvel, muito bom para fazer ornamento, parede, forro. Se você tiver esse bambu aí, você tá com uma mina de ouro, vamos dizer assim. Você tem matéria-prima para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Hoje, no Brasil, ficar rico de bambu é uma dificuldade, mas se você operar bem, se você fizer as coisas bem feitas, você consegue ter uma renda boa, tá? E a tendência é só melhorar, tá, gente? A tendência é só melhorar. É lógico, se você for um grande produtor, aí são outras escalas, né? Mas dá uma assistida aqui, tá? Nesse vídeo, que eu mostro também um pouco mais sobre o Philostax bambuzoides, conhecido como bambu madak. Aqui a gente tem o Philostax aurea, cana da Índia, muito conhecido, tem para todo lado também, foi muito utilizado pelo DR, Departamento de Estradas e Rodagem, na estabilização de taludes, ao lado das rodovias, é muito utilizado também para conter erosão, né? Não é o ideal, mas funciona bem.
também é uma espécie alastrante. Ele tem de 2 a 5 de diâmetro, o diâmetro dele, 3 a 5 metros de altura, ocorre em todo o Brasil, talvez só na região do semiárido. Onde ele não foi levado, ele não ocorre, né? Então, onde ele foi levado, ele ocorre. Ele precisa de uma certa precipitação, né? Uma chuva aí moderada, mas é um bambu que ocorre em vários lugares. Então, possivelmente também, se você achar bambu, um dos primeiros bambus que você vai achar vai ser esse aqui. Ok? Também é um bambu que tem vários usos, inclusive você pode usar ele de feixe para fazer estrutura. Uma fragilidade é que ele racha um pouco, mas menos, porque ele é mais fininho, né? Então ele vai rachar menos que o moçô e que o mandaque, tá? Então assiste aqui o vídeo sobre Philostax aurea, clica aqui e assiste, para entender um pouco mais sobre esse incrível bambu chinês. Eu costumo dizer que isso aqui é um bambu que quem tem ele, nada falta na sua casa, que você usa ele para fazer centenas de coisas. Bom, ali a família dos Philostax fechou, né? Então vamos entrar na família dos entorcerantes, tá? Os simpodiais, tá? Assiste esse vídeo aqui. É importante sempre na sequência da minha fala, quando eu falo para você assistir, assista, porque aí você vai entender melhor as partes do bambu, como é que ele funciona, tá? Como o bambu entorcerante, a dinâmica dele, ok? Então assiste aí esse vídeo. Dendrocalamus asper, bambu gigante, ok? Então, o que acontece? Esse bambu aqui é um bambu sensacional, um bambu fantástico, que foi trazido também, possivelmente pelos japoneses, né? E, na minha opinião, dos bambus que nós temos, é o melhor. Por que é o melhor? Porque ele é muito fibroso, ele é grande, então ele tem uma massa muito grande, então você consegue usar ele. Como você vai fazer uma estrutura de eucalipto, por exemplo, eucalipto roliço, o bambu gigante funciona igual. Lógico que tem várias formas de utilizar o bambu, as formas de ligações são diferentes, né? A forma do tratar ele é diferente. Então, assim, bambu é bambu, madeira é madeira, né? Mas se a gente for pensar que a gente tem já um sistema de pilar-viga, ou seja, pilares, vigas, caibros, sistema convencional de carpintaria já enraizado na nossa cultura, é que muitos carpinteiros conhecem esse sistema e sabem executar construções de madeira. O bambu gigante, ele vem somando nesse processo, porque é mais fácil de você compreender, já está no inconsciente, tá? Então, um bambu muito bom. Ele é uma espécie entorcerante, tá? Ele tem de 10 a 20 centímetros de diâmetro, de 20 a 25 de altura, ocorre em várias regiões, ele é muito reto, excelente para estrutura, excelente estética, muito bonito. Quando ele fica seco, ele fica dourado, é lindíssimo. Ele tem grandes diâmetros, ele racha menos. A fragilidade dele é que ele é muito pesado, tá? Lembrando que eu não botei aqui fragilidade racha, porque ele racha menos que os Philostax, mas ele também racha, todo bambu racha. Por que racha? Nós vamos entender melhor mais para frente. Mas já adiantando, ele racha porque ele foi mal colhido, porque ele foi mal transportado, mal acondicionado. Então, se você fizer todo o processo bem feito, o bambu vai ficar mais caro, claro, mas você vai ter um material de excelente qualidade e com menos possibilidade de rachar, ok? Então aqui é uma touceira, né? A touceira não manejada, essa touceira aqui possivelmente foi pouco manejada, então a gente vê que geralmente as touceiras, quando a gente chega e ela não foi manejada, ela é assim, você chega e fica com medo, porque as varas se enroscam lá em cima, tem vara pra caramba, às vezes você precisa tirar uma vara que não está madura para tirar uma que está, então é bem complicado, tá? Assiste o filme aqui, esse vídeo, que eu falo um pouco mais aí sobre o Dendrocalamus asper, tá? Também ocorre em várias regiões do Brasil. Eu acho que onde ele foi levado, ele ocorre. Talvez não no semiárido, eu nunca vi ali na região da Zona da Mata, mais do Nordeste. No Norte já tem. Então, assim, todo o Brasil inteiro você vê, do Sul, do Norte ao Sul.
Bambusa tudoides, Bambusa taquara, tá? É um bambu, possivelmente o bambu que mais ocorre, principalmente porque ele foi trazido ali na época do período colonial. Então ali na região de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, tem desse bambu assim que acaba mais. A maioria dos casarões construídos com técnica de pau a pique foi utilizado esse bambu. Eu fiz um mestrado, fiz um estudo completo sobre as resistências desse bambu, então quem tiver interesse pode mandar uma mensagem, ok? Que eu vou trazer toda a informação sobre esse, compartilho a minha dissertação e a gente pode discutir mais sobre esse bambu. Um bambu fantástico, muito resistente, a densidade altíssima, tá? Só que ele tem umas dificuldades, ele se deforma muito, ele é muito suscetível a insetos, tem que tratar mesmo, tá? Tem que fazer um tratamento. Assiste aqui, tá? Pra você conhecer um pouquinho mais sobre o Bambus atudoides. Bambu fantástico também, muito disponível aqui no Brasil. Guarda angustifolia. Guarda angustifolia, quando eu estive ali na Colômbia em 2004, eu tive a oportunidade de conhecer as matas desse bambu, e é um bambu maravilhoso. E tudo começou com esses bambus, né? Essa arquitetura moderna, mais contemporânea, com bambu, começou a partir desse bambu, porque foi lá na Colômbia que Simão Vélez, grande arquiteto Simão Vélez, começou a utilizar esse bambu na construção de casas e assim espalhou para o mundo, nessa nova conceito de arquitetura mais contemporânea, tá? É um bambu semi-entorcerante, então ele não é nem um alastrante e nem um torcerante, ele é um semi. Quando você olha, parece que ele é um alastrante, mas não é. Às vezes é uma muda que foi plantada que virou vários um pouco espaçados ali um do outro, ok? Como ele foi trazido da Colômbia recentemente, então tem alguns plantios em São Paulo grandes, tem alguns plantios na Bahia muito grandes, no sul também tem, em Santa Catarina, e ele tem uma limitação também de altitude, então por isso que aqui no Brasil ele é difícil, ele pode até ocorrer, mas é difícil. Ele precisa de muita água também, uma precipitação alta, mas ainda já está disponível no Brasil esse bambu aqui, tá? Ele tem um valor um pouco mais alto porque tem pouco, mas um bambu fantástico, maravilhoso, sensacional, tá? A dificuldade dele é o manejo, ele tem muito espinho, né? E às vezes também ele apresenta algumas manchas, é muito comum ele ter muitas manchas, mas é um bambu fantástico, tá? Assiste aqui o vídeo, Guarda angustifolia, bambu maravilhoso aí da Colômbia. Bom, gente, quase todo dia alguém me manda uma foto de um bambu, falando, ó, tô cortando esse bambu aqui, você tem interesse? Fala, qual que é? Manda uma foto. A pessoa manda uma foto, quando eu vejo é o Bambusa vulgaris, ou esse que é mais verdinho, ou o outro que é verde e amarelo. São dois, esse aqui é o Bambusa vulgaris, e tem o Bambusa vulgaris vitata, que é o verde e amarelo, bambu brasileiro, o pessoal chama. Então é um bambu extremamente resistente, né? Eu estou falando, o foco aqui é a construção, né, gente? Então é um bambu extremamente resistente. Ele é capaz, é possível ser tratado? Sim, é possível ser tratado contra os insetos. Ele é muito suscetível a insetos. Se você cortar ele e deixar num canto, o bicho com certeza vai comer. Tá? Os insetos com certeza vão comer eles. Então ele tem que ser tratado. Todos os bambus para uso em construção tem que ser tratado, tá? Mas esse aqui especificamente, você não pode nem pensar em não tratar. Qual que é o problema desse bambu? Quando ele seca de maneira muito irregular, tá? Então, assim, se você não tem nenhum bambu, você vai usar esse. Mas comercialmente ele não tem valor. As pessoas querem o bambu gigante, querem o guado, querem o moçô, querem o madaki, mas ninguém quer o vulgaris. Porque diz, ele é um bambu que ele fica muito deformado, ele se entorta todinho. Então é mais comum, quem usa, não tem outro bambu, aí usa esse, tá? E quem só tem esse para usar, acaba fazendo um serviço maravilhoso. Eu tenho um grande amigo, ele é de Boipeba, que é um mestre do Bambusa vulgaris, tá? Que
o Joelson, né, que mora lá e só tem esse bambu, então ele trabalha e fica muito maravilhoso, tá? Tem um vídeo lá no canal, depois quem quiser dar uma olhada, o mestre do Bambusa Vulgares, Joelson, gente finíssima. Então, é isso, é um bambu que então é importante você saber reconhecer, porque às vezes você chega, eu tenho um bambu lá, eu quero vender bambu, mas se for esse aqui, você não vai conseguir vender, infelizmente, tá? Assiste esse vídeo aqui que você vai entender um pouco mais do que eu tô falando sobre o Bambusa Vulgares, ok? E aí aqui a gente tem o Bambusa Vulgaris Vitata, que é a mesma coisa que aquele outro, só que ele é verde e amarelo, tá? É uma variação, uma variedade, ok? E a mesma coisa. O que é bom esse bambu? Né? O que é bom? A esterídia dele é bom, para fazer principalmente parede. Então tem um cidadão, o Bruno Salles, que é um carpinteiro, engenheiro agrônomo, que constrói muito, que usa muito para fazer paredes, tipo paredes de estuque, né? Você abre a esteira, fixa ali numa estrutura de madeira ou até de bambu e depois vem com argamassa, né? Bota uma tela ali, pinteiro, e argamassa ele. Então ele pode ser utilizado, tá? Então funciona bem. Agora para a comercialização já é mais difícil. Bambu Zaldame, como eu falei, um bambu muito legal, muito utilizado lá no México, embora não seja mexicano, né? É um bambu asiático. Foi muito plantado no México e é muito utilizado lá. Um bambu bastante interessante, mas é difícil você achar. Tá? Tem pouquíssimos plantios aqui no Brasil. Se você gostar muito desse bambu, quiser estudar um pouco sobre ele, quiser plantar, aí a gente tem fornecedores aí que fornecem as mudas, que você consegue esse bambu, ok? Dá uma olhada aqui no vídeo. Bambus Ohami. Guada chapaensis, bambu gigante do Acre. Então esse bambu é um bambu muito interessante que tem lá no Acre, né? Dá uma assistida nesse vídeo para você conhecer um pouco ele. Assim, só para quem mora lá, né? Só para quem tá para aquelas bandas ali, porque transportar, por exemplo, bambu de lá para São Paulo é inviável, né? E aí você começa a perder toda a questão da sustentabilidade. Então, o ideal é que esse bambu fosse utilizado só lá, ou que ele fosse processado lá, né, em subprodutos e vendidos para o Brasil, tá? Mas assiste aí, vale a pena conhecer o guarda chapaense. Também lá no Acre tem um guarda sacocarpa, é um bambu também muito legal, mas só tem lá, né? Difícil de ser transportado também para cá, né? E o guarda Weberbauri, okay? Que é um bambu também muito interessante que tem naquela região e que também deveria ser processado por lá mesmo, tá? Assista então um vídeo aqui, guarda Weberbauri. Então, esses são os bambus que a gente tem aqui no Brasil, assim, disponíveis, né? Que você fala assim, Fred, encontrei um bambu aqui, beleza. Possivelmente vai ser algum desses bambus, aqueles primeiros que eu passei, né? Os Filostax, ou o bambu denocado asper, ou bambus atudoides, ou o guadua, talvez. Então vão ser esses. Se você tiver o vulgares, esquece que você não vai conseguir comercializar eles, a não ser que seja outro tipo de produto que não seja para construção civil. É lógico, se você não tem outro bambu, quer fazer um trabalho social, quer fazer, né, abrigos temporários, quer fazer, né, barraquinha para festa junina e várias outras coisas, mas para vender as pessoas já não, né, a gente tem outros bambus mais interessantes, mais esteticamente. Infelizmente foi um bambu muito plantado e tá aí, né? Mas beleza. Então, esses são os bambus que a gente tem, né? Então a gente pode classificar em três tipos diferentes pelo diâmetro. Então eu tenho um bambu de pequeno diâmetro, que é de 2 a 5, tá? Por exemplo, Filostax aurea, guarda Weberbauri e bambus atudoides. Eu tenho bambus de médio diâmetro. Então eu tenho o Filostax aurea, que pode ser maior, né? O bambuzoides, Filostax edulis e o guarda sacocarpa, tá? Então já no meio do caminho. E os bambus gigantes, grandes de diâmetro, que é o Filostax edulis, o pubescens, o asper, o guarda angustifolia e o chapaense.
tá? Então, eu tenho esses bambus aqui gigantes. Qual que é o mais utilizado? Aqui em Brasília, por exemplo, aqui no Cerrado, o melhor é o asper, tá? Só que, como eu falei, tem alguns bambus que estão começando a ser introduzidos, que são muito interessantes de serem introduzidos no Brasil, que é, por exemplo, os Tisostax siamenses, os Gigantocloas, os Dendrocarpus barbatus, membranáceos, Dendrocarpus latifloros e vários outros, tá? Se vocês quiserem depois eu posso gravar um vídeo com essas espécies potenciais, ok? Só que você não vai conseguir muda em grande quantidade, você vai ter que criar o seu... Então vai demorar mais, né? Se alguém quer utilizar bambu agora, vai ter que utilizar o que tem, lógico. Tem gente querendo plantar, então já que você vai plantar, então vamos plantar também outras espécies que são muito interessantes. Por exemplo, esse Tisostax que eu falei, é um bambu de origem asiática, que tem muito ali na Tailândia e Vietnã, Laos, Camboja, aquela região ali. E é um bambu quase maciço, maravilhoso, reto, maravilhoso, né? E Latifloras, por exemplo, é um bambu muito interessante. Além de ser bonito, reto, o broto dele é muito palatável. Então é interessante também, gente, se for plantar novos bambus, novas espécies, tentar selecionar bambus que também tenha aptidão de broto, tá? Porque se um dia precisar, comercializa o broto, tá bom? Então a gente ficou por aqui na aula 2 do módulo 1 e vamos seguir então para o módulo 2, ok?